Sejam bem-vindos todos ao Oliveira e Dias Podcast. Meu nome é Iago e. Então, Sejam bem-vindos, Samuel. E hoje, a gente tem dois grandes amigos nossos, convidado, Marcinho, da Chapecoense, Série A, e um amigo meu, que eu conheci tem pouco tempo, Lucas, conheci também como Pica-Pau, dono da arena ali, Arena Pica-Pau. Marcinho, se apresenta um pouco para nós, depois o Lucas também. Então, por isso que eu falo que hoje eu sou uma pessoa assim que transformada é, perante a Deus, perante a, a minha família, que hoje eu tenho dois filhos, minha esposa, que é quem hoje sustenta, deixa tudo mastigado para mim fazer o meu melhor dentro de campo. Então, eu sou grato demais aos meus pais que foram lá no início, meu irmão, todo mundo minha irmã também, cara. Todos eles que estiveram comigo, assim. É, e hoje a minha esposa, assim, meu filho, né, o meu filho que mora comigo, o meu filho que mora em São Paulo, eles são tudo para mim, assim, eles me dão força para não desistir. E como eu falei, existem. podcast, quando a gente idealizou ele, foi a gente conhecer um pouco das pessoas, né? Então, nós trouxemos aqui muitos empresários, pessoas conhecidas de umas, e a gente sabe que muita gente está começando, tem sonhos, tem projetos, e pessoas igual você, que começou de um jeito e hoje já conquistou um sonho. Eu sei que você deve ter mais sonhos ainda, mais projetos, mas a sua história de pessoas como você que saiu de um ponto A e chegou no ponto B, nós cremos que inspira muitas pessoas, né? Muita gente, por exemplo, hoje nós estamos agora no final do ano, né? A vida continua, mas a gente tem aquele sentimento de renovo, né? Então, trazendo um pouco da sua história, de como que você conquistou o que você tem hoje, de onde você surgiu, a gente tem a certeza que muita gente vai se sentir motivado, né, a também a conquistar os seus sonhos. E eu queria te perguntar de início, né, onde você nasceu, para o povo, o pessoal te conhecer, de onde você veio, né, e para a gente conhecer um pouco da sua história, de onde você começou. Cara, talvez todo mundo fale que acha que eu nasci em umas, mas eu não nasci em umas, não. Essa é a dúvida É, maior, né? eu nasci em Itaúsu. Minha mãe fala que tive que nascer lá porque lá era de graça. E aí, meu pai levou ela lá e eu nasci lá. Mas eu só nasci lá, depois a gente voltou pra cá. E aí a gente seguiu aqui em Umas. Eu fiquei até os 7 anos ali que eu comecei a jogar, né? Que eu comecei nas escolinhas aqui. Mas sempre fui atrás do meu pai o tempo inteiro, que meu pai sempre gostou de futebol, sempre amou jogar futebol e, e jogava muito, né? O pessoal fala que ele jogava muito, eu vi poucas vezes, mas meu pai era canhoto, jogava muito e eu tava sempre atrás dele. E foi seguindo os passos dele ali, e sempre dentro desse ambiente do futebol que eu tomei gosto. Eu fui um cara que eu nunca. Eu gostava de futebol, mas eu nunca tive sonho de ser jogador de futebol. Eu não tinha isso, não alimentava esse sonho de ser jogador de futebol dentro de mim. Eu jogava porque eu gostava e eu não gostava de desistir das coisas. E, e foi aos poucos, eu comecei no Nicolau ali, Acho que todo mundo começa. meu pai foi aluno dele. E aí eu comecei lá, depois teve a, a FAME, né, que eu acho que ainda tem até hoje, que era um projeto tinha todos os esportes ali, e aí a gente passava um tempo também lá na sede lá, que tinha outras atividades. E foi algo que me fez muito bem, que eu cresci bastante, porque não era só futebol, tinha outras coisas e para minha formação foi algo muito bom. E depois de um tempo foi a primeira vez que montaram um time em Umas para jogar os campeonatos regionais, né? Que tinha Goiás, Atlético Goianiense
E ali foi onde deu esse start, assim, pra mim. Foi ali que você deu aquela luz pra você seguir no profissional. Outra coisa, você falou aí, que eu achei bastante interessante. Você falou assim que de início você não tinha um sonho de ser jogador de futebol. Você só queria jogar, ou seja, divertir, né? Então, brincar. No mundo dos negócios e qualquer outro tipo de coisa que a gente fala, para a pessoa ser bem-sucedida, ela tem que gostar do que faz, senão não é bem-sucedida. Você acha que o fato de você simplesmente fazer o que gosta e ter essa personalidade de não desistir foi o diferencial? Porque muitos tentam, mas poucos são os que conseguem atingir o nível profissional. Não, com certeza, acho que isso faz total diferença. Teve um momento em que a gente tinha um time aqui em Umas que era muito bom na época. Em Umas sempre teve muitos bons jogadores, assim, desde nessa idade, assim, se você for em qualquer campo, aí você vai ver algum menino bom, de 7 8 anos, começando a se despontar. E aqui tinha muito, a gente conseguiu montar um time muito bom, porque pegaram, sei lá, foram em todas as escolinhas, pegaram os 5 melhores de cada uma que tinha aqui, do Nicolau, do Luiz Bracinho, do Poti, juntaram todo mundo aqui das escolinhas e montaram esse time para jogar esse campeonato. E, e aí a gente fez um time muito bom e eu não era o melhor. Tinha Guerra, muito bom, Caldas, caraca, Arthur Loirinho, meu Deus, esse cara jogava demais. Jacó, Japinha, tinha muito cara bom, muito cara bom. E aí eu não jogava. E aí eu sempre ia pro jogo e não jogava. Vou até falar uma história aqui do que eu fazia, do que eu passei. Vocês já ouviram falar de gato no futebol, né? Que é uma pessoa passar por O negócio da uma idade. idade você ficar mais novo. Aqui na época a gente tinha nosso time, tinha um time mais velho que a gente. E aí, como eu não jogava, é, teve um dia que eu cheguei pro jogo, eu fui convocado, e aí me deram a 10. Eu falei, caraca, é hoje, vou jogar. Aí vesti tudo, tá certinho lá no vestiário. Vinha o árbitro para fazer a conferência da carteirinha. Aí, beleza, o árbitro passou na carteira, passou, conferiu a carteirinha, todo mundo, tal, tal, tal. Eles não vai te gravar o seu rosto, né? Beleza, conferiu, foi embora pro campo. Na hora de subir pro campo para jogar, tinha um cara escondido dentro do vestiário, dentro do banheiro do vestiário, mais velho. Aí os caras só me chamaram, falaram, Marcinho, entrega um uniforme para ele. Aí eu falei, não é possível. Os caras fizeram um gato na hora ali. É, gente, isso é coisa errada, mas de muito tempo atrás, já tem 15 anos aí, mais de 15 anos na verdade. E aí quem jogou foi um cara mais velho no meu lugar, e não foi só uma vez que fizeram isso comigo. E aí nesse período assim que aconteceu essas coisas e eu não jogava, eu peguei e falei, não vou mais. Falei pro meu pai, falei, não vou mais. Eu tinha 11, 12 anos, tipo, era menino ainda. Eu falei, não vou. E aí fiquei um tempo sem ir, e dentro disso passou, sei lá, um mês, sei lá, 2, 3 semanas. Um foi expulso, o outro ficou suspenso. E aí o Edes velhinho bateu lá na porta de casa. Falou, Marcinho, preciso de você para jogar e tal, não sei o quê. Falei, não, não vou, não vou, não vou. Aí meu pai falou, não, vai, já que ele falou que é realmente para você jogar, vai. Aí eu fui para esse jogo. E aí, meio que, eu não sei, eu falo até que foi Deus, assim, porque nesse jogo eu fui o melhor jogador em campo e eu fiz coisas que eu nunca tinha feito. Porque os caras falavam que eu corria muito, mas eu não era tão bom tecnicamente. E a partir desse jogo, parece que foi Deus pegou e falou assim: não, agora, já que você passou por tudo isso aqui, eu vou te dar um pouco, vou derramar mais um pouquinho de habilidade aqui, de técnica, que você vai jogar pra caramba. E aí eu fui, joguei, e aí eu nunca mais fui pro banco, eu sempre joguei aqui. E aí foi de onde eu assim, me deu essas situações que eu passei aqui me deram um pouquinho mais de força para seguir, e aí eu continuei. Aí, se eu falar, eu vou dar uma pausa aqui, porque se eu falar tudo, eu vou ficar só eu falando aqui o resto da história. Não, pode ficar à vontade, porque aqui o nosso objetivo é isso mesmo.
Porque muitas das vezes, né, tem muita gente que começa e muitas das vezes desiste pelo caminho, né? E com certeza a sua história vai inspirar outras pessoas a não desistir, certo? E como é que foi a sua entrada no profissional? Qual foi o primeiro time assim que você atuou como profissional, que você assinou ali seu primeiro contrato? E aí, eu vou continuar um pouquinho dessa história. E aí aqui eu tinha, essa época eu tinha 11, 12, aí eu continuei jogando aqui. A gente, se eu não me engano, a gente foi campeão goiano uma vez, o vice, contra o Goiás. E que a gente tinha realmente um time bom, assim. E aí no outro ano, a gente disputava um campeonato em Hidrolândia, que era um regional, assim, em alguns times. E a gente foi campeão também lá. E aí em 2008, 2008? E aí em 2008 o pessoal montou um time do Atlético Goianiense. Que acontece nessa história aí? Tinha alguns meninos que saíram do Goiás, que os pais deles, o Atlético Goianiense não tinha base. E aí os pais deles decidiram montar um time. E aí como eles tiveram essa ideia, eles fizeram o quê? Vamos olhar esses campeonatos regionais. Aí eles viram que aqui em Umas tinha uns meninos muito bons. Da minha idade era eu, o Paraíba, Mauro, Ramon e o Túlio. Aí eles pegaram nós 5 daqui e levaram para montar esse time do Atlético Goianiense. E aí pegaram 5 uns 5, 6 do Goiás que tinham saído. E aí outros do Vila, outros de outras escolinhas de Goiânia e montaram esse time. E aí no primeiro ano a gente já foi campeão goiano era sub-13. Sub-13? Acho que era sub-13 ou 14. A gente já foi campeão sub-14. A gente já foi campeão goiano com esse time. E aí eu era titular nesse time já na época, na escolinha, né? Não era escolinha, já era base, mas eu era titular, eu era capitão do time, jogava. E aí só que eu tinha que sair a gente tinha que sair de Umas para ir. E eu não tinha condições de pagar as passagens, nada. Aí eu falo que um dos maiores responsáveis por isso, de eu chegar onde eu cheguei, é o Carlinho do Feijão Dona Cota, que é um cara que me ajudou muito assim ao decorrer da minha carreira, junto com meu pai também, né, que sempre me deu força. E sempre que ele podia, ele me levava, deixava de fazer algumas coisas para me levar no treino. Os meninos também, que a gente sempre reunia e ia junto, né? A gente sempre fazia esse bate e volta junto e era longe pra caramba. Era lá no Clube dos Funcionários, saída pra Guapó, a gente com 13, 14 anos ia de ônibus daqui, pegava Araguarina, Eixão e tudo, e a gente ia só a gente. Hoje em dia, se você falar pra alguém fazer isso daqui, daqui pra dessa idade, ou o pai não vai deixar, ou eles não vão. Não vai. E aí, a gente foi campeão nesse ano, no outro ano acabou o time porque o pai de um dos meninos faleceu, que era o que mais tomava conta de tudo, que fazia logística, tudo pra gente, que era o Jeová. Foi um cara também que ajudou a gente bastante, assim. E aí no outro ano acabou o time e eu fui pro Goiás. Aí eu fui pro Goiás, do Goiás fiquei um ano em 2010, e aí os caras, eu não continuei no Goiás porque os caras não quiseram me pagar R$ 300 de ajuda de custo, que era para eu pagar a passagem daqui lá. E aí o Vila me ligou e falou, não, eu pago. Aí eu fui pro Vila. Isso em 2011. Aí no Vila fui campeão sub-16 em cima do Goiás, fiz 2 gols na final. E aí eu tinha 16 anos, a gente acabou esse ano. E aí eu já fui pra Copinha, tipo, com 16 anos. Aí joguei a Copinha de titular, chegou lá em São José dos Campos. A gente não classificou, mas aí eu volto e já vou pro profissional com 16 anos, no Vila Nova. Aí fui convocado num jogo, Roberto Cavalo? Não, Cavalinho era o treinador. E aí fui convocado, entrei num jogo lá em Mineiros. Entrei num jogo, foi o meu primeiro jogo como profissional, foi esse. Eu não conto porque depois eu volto pra base. Então, aí eu saio desse jogo, chego em Goiânia, aí dá uns 2, 3 dias meu empresário me liga e fala que... Aí nessa época foi quando eu tive meu primeiro empresário, que até hoje é o Rony,
que é um cara também que daí pra frente me ajudou bastante, e tem ajudado até hoje. E aí eu volto, com 2, 3 dias meu empresário me liga e fala, ó, o Corinthians vai te comprar, só que é pra base. Você quer ir? Falei, vamos embora. Aí vou pra base do Corinthians com 16 anos. Isso em 2012. Aí fui pra base do Corinthians. 3 anos de contrato, de 2012 até 2015. Aí nesse tempo todo, eu devo ter jogado bem pouco, assim. No início eu joguei, que é muito cara bom, mas aí eu jogava numa posição, eu sempre joguei de segundo volante ali, terceiro homem do meio campo. Cheguei no Corinthians, muito caro, muito jogador. E aí os caras chegaram em mim e falaram, os moleques do time, falaram, você joga de quê? Eu falei, jogo de segundo volante ali, terceiro homem do meio. Os caras falaram assim, não faz isso não. Os 2 volantes aqui são da seleção, é os melhores jogadores do time. Fala que você é meia, que tá precisando. Eu falei, então, tá. O treinador chegou em mim e falou assim, você joga de quê? Eu falei, não, eu jogo aqui terceiro homem, mas eu faço meia também. Você não mentiu, mas Não. você jogou. Aí 100%. beleza. Começou os treinos, eu analisando assim os caras jogando e o que o treinador pedia. E os caras fazendo o contrário do que o treinador pedia, aí eu comecei. A bola vinha meio toque, botando o time pra jogar. Deu 1, 2 semanas, eu com a 10 no sub-17. Falei, pronto, beleza, agora é só manter, né? Mas assim, tive que me ajustar ali, porque não foi uma questão de tipo, que eu fiquei com medo de não, mas assim, os caras falaram, eu falei, tá, beleza, eu vou. Aí disso, eu jogava de segundo volante ali, aí fui pra meia, aí chegou o treinador, falou, você joga do lado? Que eu vi que você tem bastante velocidade, falou, nunca joguei, mas posso fazer. A gente vai aprendendo. Aí comecei a jogar do lado lá, e aí era o último ano de sub-17, joguei pouco assim, que ficava. No começo aí eu comecei a jogar muito bem, aí eu subi pro 20, aí ficava nessa no primeiro ano. Depois disso, no segundo ano, eu não joguei tanto, que já era sub-20, que sai de 17, você tem mais 2, 3 anos de sub-20. E aí eu não joguei tanto, e aí o Corinthians tinha outro time. Quando eu fui pra lá, a gente não sabia disso. O Corinthians tinha tanto jogador nessa época que ele tinha o Corinthians e tinha o Flamengo de Guarulhos, que eram todos os jogadores do Corinthians. Inclusive, o nosso alojamento era atrás do estádio do Flamengo de Guarulhos, em Guarulhos. Porque eles tinham destruído o alojamento lá de Itaquera para construir onde é a arena lá do Corinthians hoje. Aí passou tudo para esse Flamengo de Guarulhos. A Nex sabe que tinha muito jogador. Hoje em dia eu conheço tanto jogador de toda a época do Corinthians, assim. Inclusive tem um menino que tá no Inhumas aqui, o Fernandinho, que jogou comigo lá em 2012. Eu falei, caramba, velho, tô ficando velho mesmo, porque passa o tempo e... Só que eu conheci muita gente nessa época, porque como era 40 jogadores em cada sub, né? Sub-17 tinha 40, 20 de cá, 20 de lá, e até mais. Então eu joguei com muita gente. E aí eles montaram esse time do Flamenguinho de Guarulhos, que era um time B, com os meninos mais novos também, que tinham acabado de subir. E aí a gente jogou um Campeonato Paulista, a gente foi bem, a gente foi pra Copinha com esse time, a gente eliminou o Palmeiras, a gente foi bem também. E aí no outro ano a maioria desse time volta pro Corinthians. E aí tinha 10 anos, se eu não me engano, que o Corinthians não ganhava o Campeonato Paulista, a gente vai, ganha o Campeonato Paulista com a maioria desses meninos, junto com os outros que eram do Corinthians também. Isso em dezembro. Aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro, e no Rio Grande do Sul, ganha o Campeonato Brasileiro, vai para a Copinha, campeão da Copinha. Em um mês a gente ganhou 3 campeonatos. E aí eu falei, cara, agora as coisas vão acontecer. Porque todo mundo tinha ido muito bem, só que quando você está num time grande, não é só você que é bom, tem mais um monte. E aí subiram 6 pro profissional e eu não subi. Aí eu falei, beleza, tranquilo. E aí o Corinthians queria renovar mais um ano, aí meu empresário falou assim, não,
vamos tentar um profissional já direto. Se foi bem, campeão da Copinha, vamos ver se a gente consegue já um time profissional. Aí o Rony me liga e fala, ó, vamos pro Atlético Goianiense, mas você não vai em definitivo. Porque você nunca jogou, os caras não te conhecem, eles querem que você fique lá 2, 3 semanas pra te avaliar. E aí, se der certo, beleza. Aí eu fui, fiquei lá no Atlético Goianiense, treinando. Foi o primeiro time profissional que era para eu ter começado. E aí eu fiquei lá mais de meses, assim. Com 3 semanas, o treinador tinha me aprovado. E aí, por algum motivo que eu não sei qual que é, e eu também não fico falando disso, os caras enrolaram lá na situação de fazer meu contrato. Eu já tinha entregado, já tinham me pedido meus documentos, carteira de trabalho, tudo. E eu tinha entregado, e aí os caras foram enrolando, e eu tava indo de umas todo dia treinar. Aí teve um dia que, eu sempre fui assim, que se eu vejo que as pessoas não querem que eu tô num lugar, você sente, né, quando você não quer que as pessoas, que as pessoas não querem que você tá nesse lugar. Eu pego e saio, eu não tenho problema nenhum com isso. E isso eu tinha 20 anos de idade, e eu senti isso, porque se os caras realmente quisessem, eles já estavam com minhas coisas. Eles tinham pedido, não foi eu que fiquei forçando nada. Então, assim, e eu tava lá treinando. Imagina, eu vou ficar lá treinando, sem contrato nenhum, saindo daqui de Umas e voltando todos os dias. Meu pai me levando todos os dias, porque eu tinha comprado um carro que eu tinha ganhado o bicho da Copinha, que a gente ganhou um bicho bom. Eu comprei um carrinho e meu pai me levava todos os dias. E aí, eu não sei se é porque eu sou de Umas, que aconteceu isso, mas eu peguei e decidi, falei, ó, liguei pro meu empresário e falei, ó, não vou vir mais, vou pegar minhas coisas e vou pra casa. Aí fiquei em casa, aí aí que aconteceu comigo? Era pra podia ter renovado no Corinthians um ano, ficado lá, pra ver se eu subia pro profissional. Aí não fiz isso, vim pra cá, pra tentar no Atlético Goianiense. Aí aconteceu essa história, eu tive que voltar pro Sub-20 de novo. Só que eu volto pro Sub-20 da Ponte Preta. E aí, eu tava no Corinthians, tive que ir pra Ponte Preta. Eu dei um passo pra trás, né? E eu já tava, quando você tá num time que todo mundo te conhece, aí eu tinha que chegar na Ponte Preta e mostrar de novo. Aí eu fui pra Ponte Preta, fiquei até, isso era quase meio do ano, fiquei até o final do ano, era o contrato só até o final do ano, que depois eu não tinha mais idade pra base, né? Só profissional. Só que eu fui bem, e aí os caras renovaram mais 2 anos de contrato, que já era de profissional. Seu primeiro profissional foi na Ponte. Aí, vamos lá, calma aí que eu ainda não joguei ainda, né? Isso aí é só persistência, essa parte aí. Aí os caras da Ponte me emprestam pra Tombense. Vou te emprestar pra Tombense. Não, vamos embora. Não tem tempo ruim não, vamos pra Tombense. Fui pra Tombos. Aí fiz a pré-temporada todinha lá. Aí eu tava treinando titular. Uma semana antes de começar o campeonato. Os caras, mas assim, vem cá. Eu falei, não é possível. Deve ser, eu tô pesado. Os caras da Ponte não aceitaram o contrato do jeito que a gente queria e tal. Aí falaram pra você voltar. Achei meio estranho assim. Aí falei, beleza, vamos voltar. Alguma coisa tinha no meio desse aí. Ou o cara não queria falar assim, ó, a gente vai te mandar embora e não quer e tal. E aí falaram isso. Mas assim, eu não fiquei perdendo tempo, peguei e fui embora. Cheguei em Campinas, fui conversar com o diretor, Gustavo. Falei, Gustavo, como é que vai ser a minha situação? Eu tenho mais 2 anos de contrato, espero o profissional apresentar para eu treinar com eles até vocês conseguirem outro time para mim emprestado ou ver o que vai acontecer. Como é que vai ser? Aí ele, não, faz o seguinte, o Sub-20 apresenta daqui 2 semanas, você fica lá treinando com eles. Eu falei, não, Gustavo, mas eu não tenho mais idade para treinar, para ficar no Sub-20. Por que eu vou ficar lá treinando com o Sub-20? Aí, não, mas é isso. Se você não quiser... Aí eu falei, tá, beleza. Não falei nada, fiquei calado. Falei, não, beleza. Subi, a gente ficava embaixo da arquibancada nessa época na Ponte.
peguei minhas malas, liguei pro Rony, falei, Rony, tô indo pra rodoviária aqui e vou pra Goiânia. Vou embora pra Inhumas, vou ficar lá. Aí ele, beleza. Aí eu falei, ó, fala pro Gustavo que eu não quero ficar aqui não, pode rescindir meu contrato. Aí rescindi o contrato na Ponte Preta e fiquei aqui em Inhumas. Fiquei umas 3 semanas aqui. E aí o Rony pega, nessas 3 semanas, me liga e falou, Marcinho, consegui um negócio lá no Remo. Eu falei, caramba, velho, vamos embora. Vamos andar. Aí fui Você nunca recusou, né? Não. Sempre vem. Aí eu fui pra Belém, ninguém me conhecia também, nunca tinha jogado em lugar nenhum. Uma coisa é você jogar na base e outra coisa é você jogar no profissional. Ninguém sabia quem eu era, mas vamos lá. Cheguei no Remo, falei, pô, aqui, vamos ver, né, como é que vai ser. Time de massa, e tinha muito jogador bom na época lá, o Ed no centroavante, canhoto, jogou no Corinthians, Botafogo, o Eduardo Ramos. Eu joguei com o Hélito Saci, joguei com uns caras assim bons que já tinham jogado em muito time grande e tava no Remo. E aí eu falei, vai ser difícil, mas vamos lá. Aí fiquei. Contrato de 3 meses. Do finalzinho de janeiro até o final do estadual, março. Não fui pra nenhum jogo. Só treinando e rodando em volta do campo. Treinando em volta do campo e os caras falavam, ó, é pra você dar 10 voltas. Eu falava, então vamos lá, vamos correr. E fiquei lá. E aí às vezes atrasava o salário, ficava sem dinheiro lá, mas estava lá. E aí o time pegou e não classificou para a semifinal do campeonato no segundo turno. Aí sobrou um jogo, tipo assim, faltava uma rodada e não tinha classificado. E aí botaram para jogar nesse último jogo os que não estavam jogando. Aí eu peguei, joguei esse jogo, joguei muito bem. Aí o que é bom você estar num time assim de expressão, onde a torcida influencia, a imprensa influencia, é nessa questão. Eu joguei bem e aí eu tinha 20 anos. Aí os caras começaram a falar, a torcida começou a falar, pô, esse menino é muito bom, tem que renovar com ele pra Série C e tal. Aí por fim renovei, até o final da Série C. Aí eu falei, agora vai. Agora, pô, joguei um jogo, tô bem, a torcida gostou, os caras gostaram, agora é só dar sequência. Aí continuou o meu treinador, continuei sem ir pro jogo. Continuei sem ir pro jogo. E aí troca o treinador que tava sai pra uma outra situação, aí o Remo tava na Série C nessa época. O treinador foi para um time da Série B, o treinador era bom, mas isso acontece muito, de treinador não colocar um menino mais novo, ainda mais em divisões assim inferiores, e que não te conhece. Isso é normal, hoje em dia acontece, sempre aconteceu, e o cara tem que colocar na cabeça dele que vai acontecer e tem que entender essas situações. E hoje em dia eu falo que às vezes a gente passa por uma situação pequena e o cara já desiste, né? E aí trocou o treinador. Aí eu falei, agora vamos, treinador novo, né? Vai dar oportunidade. Aí o primeiro jogo dele nem me levou pro jogo também. Aí eu falei, Agora... não é possível, não vou jogar nenhum jogo. E aí, mas o meu primeiro jogo como profissional foi esse anterior, né? Já tinha feito no Remo. E aí eu começo a jogar mesmo depois que esse treinador chega. No primeiro jogo eu não vou, no segundo em casa ele me leva, contra Remo e Fortaleza em casa. Eu entro no intervalo, aí dou um passe para gol do Edno. E aí no outro jogo eu entro de novo, entrei bem no jogo. E aí comecei. Entrei esses 2 jogos, no terceiro eu já fui titular. Aí terminei a Série C jogando no Remo. E aí eu comecei bem, assim, jogando bem, e aí os caras gostam muito de mim lá, sempre gostaram, até hoje, assim, tem muitos torcedores, assim, que falam comigo, tem bastante amigos lá que me ajudaram bastante, assim, nessa época, pessoas que, pô, o Marcinho não tem dinheiro, vou levar ele pra jantar, vou levar ele pra almoçar, o Ronaldo Santos, a Juliane, até encontrei todos eles lá, o Bruno, pessoal que me ajudou bastante em Belém, o Elton.
Cara, são pessoas assim que nesse início assim me ajudaram bastante, me deram essa força. E ali foi um start assim, porque depois as coisas acontecem muito rápido. Depois disso, em 3 meses eu tava no São Paulo, depois que eu comecei a jogar e é o que eu falei, eu não tinha. Você foi parar no São Paulo depois disso. Se eu pode continuar a história aqui, eu continuo. E aí, como eu falei, eu não tinha esse sonho assim, cara, eu quero ser jogador e eu quero jogar no Real Madrid. Tipo assim, nunca fui um cara que fiquei mentalizando esse tipo de coisa. Eu queria jogar, assim, dia após dia, porque eu gostava de jogar. Eu sei que muita gente tem o sonho de ser jogador, já cria essa expectativa assim, e não é errado, mas eu nunca tive isso. Eu jogava porque eu gostava e as coisas simplesmente foram acontecendo. Eu nunca gostei de ficar sem jogar, sempre fui um cara assim, e eu acho que isso me ajudou bastante assim nesse período, porque eu não me conformo assim muito com as coisas. Eu tenho que dar um jeito de estar jogando, então eu sempre busco me esforçar diariamente, dar o meu melhor para que eu possa estar jogando. E aí as coisas aconteceram, nem sempre depende só de você, mas aí as coisas aconteceram no Remo. Aí o Rony me ligou e falou: ó, tem uma proposta do Japão e tem uma de São Bernardo. O que você prefere? Nessa idade eu falava assim: Japão, né? O que eu vou fazer no Japão? Hoje se falasse pra mim pra ir no Japão, eu iria. Mas nessa idade eu não tinha noção. Eu falei: não, vamos pro São Bernardo. Jogar o Campeonato Paulista lá contra o time grande e aí depois a gente vê o que acontece. Aí cheguei em São Bernardo, eu falei, já tinha jogado, né? Eu chegava no São Bernardo, os caras me contrataram, e vocês me contrataram porque quer que eu Você é jogue, muito né? novo e muita coisa aconteceu. Você é É, novo, né? pra trás aconteceu muita coisa assim, em um curto espaço de tempo, Pois é. sabe? E aí fui pro São Bernardo. Cheguei lá, aí o Ed não foi, que tava no Remo comigo, me ligou, falou, vamos, Marcinho, eu preciso de você lá, vamos me ajudar e tal. Falei, então vamos embora. Aí fui pro São Bernardo, o time era muito bom também. E aí, primeiro jogo no banco. Falei, beleza. O time é bom, tem outros caras também. Vamos trabalhar. Segundo jogo, o treinador me chama pra entrar no jogo, lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Jogo 0-0. Ele falou assim, ó. É o Sérgio Vieira, treinador português. Falou assim, Márcio, você vai entrar. A mesma coisa que você faz na linha da frente, como atacante, você vai fazer pra mim na linha de trás, como lateral direito. É a mesma coisa, não muda quase nada. Falei, beleza. Queria entrar, né? Falei, beleza. Primeiro lance meu, Dudu faz um facão na minha frente, assim, ó, vum, eu botei o braço, ele caiu. Pênalti. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. Aí, beleza. Aí, acabou o jogo, eu na minha cabeça, falei, nunca mais vou jogar. Esquece, não jogo mais nesse campeonato aqui. A primeira vez, entro no jogo, ainda faço pênalti. Com 21 anos. E Aí, resultou no gol. saiu o É. gol de pênalti. Perdemos o jogo de 2-0 ainda. Aí, assim, no outro jogo, em casa, aí treinando durante a semana, chegando no pré-jogo ali, um dia antes do jogo, titular. Falei, rapaz, será que é verdade? Aí joguei titular, joguei bem, dei passe para gol, e aí continuei a sequência. Aí comecei a jogar, não saía mais. Só que aí a gente pegou uma fase boa, tem 12 jogos, a gente pegou uns 5 jogos bem, ganhando. E o final que precisava, a gente deixou cair. E a gente tinha, acho que 3 jogos difíceis, assim, no final. Tinha São Paulo, Santos e tinha mais um, que era um time do interior também, só que tinha um time que era bom. E aí a gente tava na briga para não cair. Aí a gente vai pro último jogo contra o São Paulo, em casa, precisando ganhar para não cair.
2-0 São Paulo. Só que eu fiz o melhor jogo da minha vida, assim, dessa época pra trás, fiz o melhor jogo que eu podia ter feito. Beleza, acabou o jogo, caímos com São Bernardo no Campeonato Paulista. Aí, cara, eu fiquei assim, fiquei triste demais. Porque foi a segunda oportunidade que eu tive de jogar bastante e, tipo, não começou bem as coisas. E aí eu falei, agora tô enrolado, né? Vamos ver. Aí eu tô saindo do campo, o Rogério Ceni me abraça, assim, parabéns, jogou muito. Quem que é seu empresário? Eu falei, pô, é o Rony e tal. Aí ele, o atacante? Não, eu joguei com ele. Pode deixar que eu ligo pra ele. Eu falei, beleza. Aí saindo do campo, o pintado auxiliar dele falou, me passa o telefone aqui que depois eu te chamo. Aí eu já, no vestiário, já criei uma expectativa do caramba, né? Eu falei, caramba, será? Será que vai dar certo? Enfim, acabou, tive. Interrompendo você só um minutinho. Quando isso Pode. acontece no caso? Você chegou a comentar com algum colega seu? Quando vem esse tipo de notícia, você Você guarda guarda mais pra pra você? Cara, nesse dia eu ainda só tinha falado pro meu pai, pra minha mãe, só pro pessoal de casa. Eu não tinha falado pra mais ninguém. Até dar certo, né? Porque não tem como. Hoje eu não falo. Assim, se eu for renovar meu contrato, se eu for para outro time, enquanto eu não resolver a minha situação, eu prefiro compartilhar só com a minha esposa, ou só com meus pais, ou com a família mesmo assim. É, às vezes, às vezes eu prefiro falar só para minha esposa hoje, às vezes a gente guarda só para nós até a gente conseguir resolver. Porque senão fica todo mundo na expectativa. Cria expectativa e às vezes você fala para alguém e aí essa pessoa fala para outra pessoa, que talvez aquela pessoa não torce tanto para você, parece que torce, mas não torce. Existe esse tipo de caso, mas assim. E aí eu vim para Inhumas, fiquei aqui, e aí nesse jogo eu troquei uma camisa, porque eu gostava muito do São Paulo, porque eu nunca fui tanto torcedor assim, mas eu gostava muito do São Paulo porque eu peguei a época de 2005, 6, 7 ali, que eu era criança ainda ali, que eu tinha meus 10 anos e o São Paulo tava ganhando tudo. E o Goiás estava na Série A também na época, o São Paulo vinha jogar aqui direto. E aí eu fiz uma preliminar. Preliminar é o jogo que antecede o. A gente jogou o time de Inhumas contra o Goiás. Era sei lá se era sub-10, era alguma coisa assim. E a gente jogou contra o Goiás antes do jogo Goiás-São Paulo. E aí eu lembro que teve uma jogada que eu dei uma arrancada e a torcida do São Paulo já tava no estádio. Aí eu dou a arrancada, chuto a bola no travessão e a torcida faz a torcida do São Paulo. Aí eu me empolguei com essa situação da torcida do São Paulo e eu vendo o São Paulo pegar essa fase, sempre ganhar, né? Porque eu falo que acho que todo torcedor vira torcedor quando tá vendo o time ganhar, né? Aí eu gostava muito do São Paulo e eu troquei a camisa, porque eu queria ter uma camisa do São Paulo. E aí eu cheguei aqui em Umas, fiquei esses dias. Aí passou umas 2 semanas assim, o Rony me ligou e falou assim, Marcinho, deu certo. Aí eu botei a camisa do São Paulo, ajoelhei no chão lá em casa, chorei pra caramba. Porque aí foi onde eu realmente, assim, aí eu falei, cara, eu não tinha esse sonho, mas se por acaso eu alimentava alguma coisa de conquistar, chegar talvez num nível mais alto, eu cheguei. E aí eu fui pro São Paulo, e aí você vai pro São Paulo só cara assim, que jogava muito mesmo, assim, os caras são. E os caras te tratando bem pra caramba. E eu não falava tanto, eu era igual o Lucas, assim. Chegava no lugar, passou um mês, os caras estavam me chamando de Mudinho. Fala, Mudinho, fala, Mudinho. E aí, assim, eu cheguei no São Paulo também, aí um lugar, um lugar que eu achei que eu não ia jogar, eu criei a expectativa contrária. Nos outros eu chegava e falava assim, não, eu vou jogar. Tem que jogar. Aí no São Paulo eu falei assim, que vai ser difícil de jogar. Tem muito cara bom. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, na estreia nossa, eu já fui titular. E aí eu joguei primeiro turno todo titular, joguei bastante. E assim, foi um start assim na minha carreira que em um prazo curto, né? Porque em 2015 eu fui campeão da Copinha, em
2017 eu tava no São Paulo no profissional. E aí nesse intervalo, assim, muitos caras que jogaram comigo, que foram campeões lá na Copinha, que subiram pro profissional, não estavam jogando no mesmo nível que eu tava. Muitos pararam, então assim, é, quando eu cheguei no São Paulo, assim, que eu vi que eu realmente estava no mais alto nível do futebol brasileiro, assim, e olhar para trás e ver tudo que eu passei e ver que talvez teve outras pessoas que tiveram um caminho mais fácil, e mais fácil entre aspas, né? Mas assim, com mais possibilidades do que eu chegar nesse nível, pô, é gratificante demais, assim. É, como eu falei, só tem que agradecer minha família, as pessoas que me ajudaram, todas elas que eu falei aqui, que foram responsáveis lá no início, que me deram força, assim, que nunca desistiram de mim e minha força, assim, mental também, que foi algo que eu sempre tive, assim, de não desistir, de persistir, que é algo que as pessoas, que quem quer ser qualquer coisa na vida hoje tem que persistir, né? Não pode parar pelo caminho. Às vezes você vai tomar um tombo, tem que levantar, que não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta, que lá na frente Deus vai recompensar. Isso aí é inevitável. Eu falo que tem uma música que eu gosto muito do Thales, que é tipo, uma história escrita pelo dedo de Deus. E você pega assim, minha história é isso. Ele Você fala, consegue Jesus pode explicar, né? escrever a sua história de novo. É É isso. foda. Benção, benção, Olha o que ele benção. fez comigo. É isso aí. A benção. Quando você vê todas essas fases, né, que você teve, né? Eu até te perguntei isso, que você era muito novo, né? Hoje em dia, eu não sei se quantos anos você tem. 30. 30 anos agora. Você é desde muito pequeno, né? Se você hoje pudesse olhar para uma criança, um adolescente que está começando, ou até alguém da sua idade também, que está nesse projeto, está começando, qual que seria o maior ensinamento, assim, que você poderia falar para ele, assim, de... Porque eu sei que você estava em todas essas viagens que você foi, nem sempre você tinha sua família do lado, né? Teve muito momento que você estava sozinho, só Sim. você e tinha sua família, às vezes, no telefone, no WhatsApp, sempre dando Você apoio. e Deus. Você e Deus, né? Qual que seria o maior ensinamento, assim, que você poderia falar para ele, assim, que te ajudou Só dar uma bastante? respirada aqui. Cara, eu acho que, como eu falei, primeiro, se apegar em Deus, assim, nesses momentos que você estiver sozinho, que aí vai estar só você e Ele. É, entregar nas mãos dele. Vai ter momentos que você vai estar sozinho, que as pessoas não vão acreditar em você, que você vai ter que se virar, na verdade, né? É dobrar o joelho, orar, pensar nas coisas boas que já aconteceram, porque não, às vezes a gente se apega muito às coisas negativas, né? E esquece de agradecer por ter um prato de comida, por ter uma situação boa. Né? Existem pessoas que passam bastante dificuldade. A gente está falando dessas dificuldades que eu passei, mas existem pessoas que passam por situações muito piores. Sim. Então, assim, ter gratidão também, mesmo nos momentos difíceis, e se apegar à família, que vai te sustentar, e Deus, cara. Não tem outra saída. Porque eu falo que dentro dessa minha trajetória, assim, também existe eu antes da minha esposa e depois da minha esposa, que são dois Marcinhos diferentes. Então, assim, por mais que eu me apegava à minha família, às vezes eu tava sozinho e eu já fiz bastante coisa que hoje eu não faria, assim. Então, por isso que eu falo que hoje eu sou uma pessoa, assim, que transformada perante a Deus, perante a, a minha família, que hoje eu tenho 2 filhos, minha esposa, que é quem hoje sustenta, deixa tudo mastigado para mim fazer o meu melhor dentro de campo. Então, eu sou grato demais aos meus pais que foram lá no início, meu irmão, todo mundo minha irmã também, cara.
todos eles que estiveram comigo, assim. E hoje a minha esposa, assim, meu filho, né, o meu filho que mora comigo, meu filho que mora em São Paulo, eles são tudo para mim, assim, eles me dão força para não desistir. E como eu falei, existem dois Marcinhos. Uhum. Tem o de antes, que talvez era um menino inconsequente, vivendo a vida sem tanta responsabilidade. Isso eu tô falando fora do campo, né? Dentro do campo eu falo que a gente esquece do que está acontecendo fora, mas o que você faz fora de campo influencia dentro e influencia para toda a sua vida. Então, eu brinco até que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não gosto de ficar falando isso, porque se não existe, eu teria mantido um nível assim mais alto, mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes você tem que dar um passinho para trás para você não perder outras coisas da sua vida. Talvez eu não tivesse conhecido minha esposa, não tivesse meu filho, se não fosse todas as situações que eu passei, né? Acho que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida e a gente tem que entender isso e entregar nas mãos dele, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco a trombeta tá tocando aí. Então a gente tem que entregar nas mãos de Deus, se apegar a Ele, a nossa família, que as coisas vão acontecer. Acho que tudo tem um processo, né? Todo processo tem um porquê. E só lá na frente pra gente saber, né? No meio do processo, você não sabe o que está acontecendo, mas eu acho que Deus sempre dá a oportunidade pra gente Sim. crescer e tudo tem uma direção de Deus. Eu tenho uma passagem na Bíblia que eu acho interessante, que eles falam assim que o sol, né, vem para todos assim como a chuva. Vem para todo mundo. Só que foi por causa de Josué que o sol parou na terra, não parou no céu, e foi por causa de Elias que a chuva parou de cair e voltou a descer. Ou seja, a oportunidade Deus dá para todos, Sim. né? Mas só aqueles que abraçam a Deus mesmo, no caso, que consegue, né? Que Sim, realmente sim. faz aquilo que ninguém mais consegue. Isso aí é muito Não, com certeza. interessante. E às vezes eu até brinco com a minha esposa assim, que teve alguns momentos assim que eu tava um pouquinho distante, pô, não orava tanto, não tava buscando tanto a palavra. E aí eu falo, caramba, parece que quando eu tô fazendo tudo certo, as coisas não acontecem. Aí eu paro, eu vou lá e faço um gol, dou assistência. E aí eu questionei isso até numa reunião que a gente faz lá e é interessante demais. E é sobre isso que você falou. E a gente é muito. A gente quer. Às vezes a gente faz as coisas querendo algo em troca. E não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre você fazer com o seu coração mesmo, em todas as áreas, né? Eu falo tanto em questão de você buscar a Deus, tanto quanto você ajudar alguém. Às vezes as pessoas ajudam esperando que em receber alguma coisa em troca. E eu já fiz isso algumas vezes. Tem até uma história que eu conto para os meninos sempre que eu posso eu conto, que em 2023 a gente estava brigando para não cair na chave. E a gente só chegava até 40 pontos. E ninguém nunca se livrou com 40 pontos. E aí eu falei, vou fazer um jejum antes desse jogo. Mas eu não direcionei nada a relação de resultado, nem nada. Eu falei, eu senti no coração de fazer um jejum simplesmente para entregar para Deus, não por resultado, por nada. Uhum. E eu fiz esse jejum tipo, de dois dias assim antes do jogo, que eu senti de fazer. A Gabi até chegava em mim e falava, como que você consegue ficar esse tempo todo sem comer? Eu falei, não sou eu não. E aí eu fui nesse jogo contra o Botafogo de São Paulo em casa, que a gente precisava ganhar. Eu fui e fiz gol. Aí na segunda-feira, depois do jogo, meu coração, você tem que fazer de novo. Fez gol, tipo, meu coração já inclinou pro outro lado. Sim. Tipo, eu tinha feito um jejum, não era pra
tipo, meu coração não estava inclinado pro lado de resultado, nem para receber nada em troca. Eu simplesmente fiz, só que Deus foi lá e me recompensou. Aí na segunda-feira eu já queria fazer de novo, porque eu tinha feito gol. Eu falei, não, não vou fazer. Não vou fazer porque se você faz alguma coisa querendo algo em troca, assim, é, talvez as coisas não aconteçam da maneira que tem que acontecer. E não que seja errado a gente pedir as coisas. Mas sempre que eu posso, eu faço algo sem precisar de recompensa. Que eu acho que quando seu coração tá assim, em Deus ele vai abrir o céu e as bênçãos vão ser derramadas. Vai, com certeza. A entrega, muitas das vezes, quando você entrega sem esperar nada em troca, o que vem em troca, muitas das vezes, supera aquilo que você está querendo. Sim, Porque aí vai da pessoa ter gratidão pelo que você entregou ou não. E Deus, ele nos ensina desse jeito. Ou seja, você entregou sem nada. Ele sim, foi lá e te recompensou. sim, Aí agora, quando a pessoa entrega, fala, tá me entregando só porque quer algo em troca. Então o coração meio que já fecha, sim, né? sim, Tipo assim, quase como interesseiro ou alguma coisa parecida, né? sim. Não, e é sobre isso. Eu acho que essa mudança, assim, minha, como pessoa, assim, talvez até assusta outras pessoas que quando eu venho pra cá, talvez eu vinha pra cá antes, alguém ia me ver num barzinho ali, tomando uma cerveja, às vezes nas minhas férias, ou saindo à noite. E, e hoje as pessoas me veem assim, e talvez acho que até o cara é careta assim, mas mas a resenha é a mesma, eu não deixo Sim. de conversar, de brincar, o Lucas sabe. É, às vezes eu até tomo ainda uma cervejinha sem álcool ali, só pra quando os meninos tão, tão junto, mas eu não, como é que eu vou te falar? Não é me envergonhar, mas eu não sinto falta de nada disso, porque eu acho que a minha família e as pessoas que estão do meu lado são muito mais importantes do que qualquer amizade que talvez gostava de mim quando fosse para beber ou para sair e talvez não me ajudaram em nada, porque eu falo pro Lucas que amigo é aquele que vai lá e te dá uma bronca mesmo quando você precisa, mesmo você não gostando. E hoje eu tenho esse tipo de amigos, assim, que se por acaso vê que eu tô tendo alguma atitude errada, eles me chamam e falam, ó, não acho certo isso que você tá fazendo, não concordo. E mesmo se eu achar ruim, eles vão falar e daqui a pouco você acha ruim na hora, mas daqui 2, 3 dias você vai entender que realmente aquilo é verdade. Ou talvez não na hora, mas daqui 1 mês, 2 meses. Eu falo pro Lucas sempre que a gente conversa, às vezes eu falo as coisas pra ele fica bravo, mas eu falo porque eu perdi muito tempo da minha vida, assim, com pessoas que falavam tudo que eu queria, que se eu falava que ia fazer isso, eles concordavam, se eu falasse que ia fazer aquilo, eles concordavam, iam junto comigo, aproveitavam bastante, e no fim, talvez, pelo que era a minha carreira, mais me atrapalhava do que atrapalhava a vida deles. Porque eu sempre dependi, a gente sempre depende do nosso corpo, depende da nossa mente, e você tem que estar 100%, é, 100% saudável, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. E hoje eu me sinto assim, porque eu estou rodeado de pessoas que elevam a minha maturidade, meu caráter, assim, eu consigo ter conversas, assim, que você vai evoluir, né, e aprender. Eu busco sempre estar perto de pessoas assim, que eu tô sempre aprendendo algo e que eu posso também sempre para ajudar, que eu acho que esse é o caminho. E é isso. Você falou aí é muita verdade. Eu comento isso direto com os meninos. Vocês conhecem o pessoal aqui que trabalha comigo sobre isso aí. Sobre a pessoa escolher, né, quem fica perto dela. Eu até falo a respeito das pessoas que estão no nosso caminho, que fazem parte do nosso caminho, né?
e as pessoas que a gente ajuda. As pessoas que estão no caminho é todo mundo, é que nem você falou, você não desfaz de ninguém, você conversa tal, com todo mundo. Mas tem as pessoas que tá com você ali no seu caminho, no dia a dia, que vai te ajudando, que vai agregando. Esses aí são aqueles mais verdadeiros, aqueles que não são só para farra, né? E tem aqueles que você leva pro resto da vida, que geralmente costuma ser sua família, né? No caso, o Lucas, seus pais, sua esposa e tudo mais. E cada fase da vida da gente tem as pessoas certas para estar com a gente. Sim, Eu sim. vejo dessa forma. Cada Sim. fase da vida da gente tem as pessoas certas para estar com a gente. Então, a gente tem que sempre procurar estar perto de pessoas que agreguem com a gente. Pastor Vilmar, ele fala muito isso, e eu uso muito sobre isso, usar sobre é, os 5 dedos da mão. A gente tem que ser a pessoa do meio. O que é essa pessoa do meio? Eu preciso de duas acima de mim para me ensinar a crescer, mas eu preciso de duas abaixo de mim para me ajudar elas a crescerem Sim. também. Então, o que você falou aí, eu vejo que é muita verdade sobre isso aí. Entendeu? Sim. E muitas das vezes a pessoa interpreta errado, né? Sim, Que daí sim, você falou, sim. metido, mudou, Sim, tá, e sim. tudo mais. E não é. Sim. É só questão de fase. É a gente escolher quem que a gente quer para perto da gente para Sim, sim. agregar. A gente tem que escolher o ambiente onde a gente está, não tem jeito. É. Mudança gera crescimento, né? Talvez a mudança de ambiente ela vai gerar crescimento. É como você falou, às vezes as pessoas vão falar assim, o Marcinho talvez não fica aqui em Umas igual ficava antes. Mas às vezes eu tô aqui, mas eu não vou estar na rua, entendeu? Não vou estar nos lugares que eu frequentava antes. Se alguém me ligar e falar assim, e for uma pessoa que eu sempre convivi, falar, cara, vem aqui em casa. Vem cá, vamos jogar um baralho aqui, vamos jogar uma sinuca, vamos conversar, vamos brincar, vamos pescar, vamos fazer qualquer coisa. Eu tô sempre aí, eu tô à disposição e, assim, eu tenho um sonho dentro de mim de poder ajudar mais as crianças aqui, como me ajudaram quando eu comecei. Eu não sei se vai ser por agora, mas assim, eu tenho essa vontade e estou compartilhando porque é algo que Deus tem colocado no meu coração sobre isso. Eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho vontade de. Talvez, eu não gosto de fazer, eu falo que eu não gosto de fazer nada de longe, sabe? Eu quero fazer algo que eu possa estar presente, que eu possa estar aqui perto para poder ver o crescimento das coisas, né? Porque talvez se você. O Marcinho tem uma instituição aqui e depois eu venho só uma vez no ano. Eu não consigo acompanhar e ver o crescimento talvez das crianças, de estar perto ali, de poder conversar. Talvez você vai conversar com a criança uma vez no ano, você não vai conseguir ajudar, por mais que você está fazendo outras coisas, mas eu tenho essa vontade, tenho certeza que outras pessoas também vão querer tá junto nisso, porque eu admiro muito quem tem essa iniciativa, né? Eu falo que esses professores de escolinha daqui, que eles têm que ser lembrados para sempre, porque em outros lugares não existe isso. Os caras fazerem as coisas de graça, igual eles faziam aí, de ajudar as crianças de graça, porque o futebol, o esporte, né? Ele muda a vida como mudou a minha, pode mudar a vida de muitas crianças. Eu tenho um filho que é apaixonado por futebol, tenho outro que nem tá andando ainda e só fala bola e chape. Então, assim, eu tenho certeza que isso pode mudar a vida de muita gente e eu quero poder, daqui a alguns anos, estar trabalhando nisso. Isso aí, imenso. Lucas, você ficou o tempo todo calado. Faz uma pergunta pro seu irmão. O que você tem vontade de perguntar para ele? Pergunta aí. Esse é o momento. Tá? Ele falou tudo já. Pensa aí, ó. Pensa aí alguma coisa aí. Faz uma pergunta aí para ele. E atualmente, como é que tá sua carreira profissional? Você está no Chapecoense? Eu renovei meu contrato na Chape agora, mais um ano, o terceiro ano? Quarto ano, o quarto ano, né? Quarto ano? 23, 24, o quarto ano na Chapecoense.
É um lugar que eu fui para não ficar. Quando eu voltei, eu tava fora do Brasil. Quando eu voltei, eu fui para lá e eu não tinha o time tava brigando para não cair. E realmente a maioria dos jogadores nesse período estavam usando a Chape como uma vitrine, porque a Chape é conhecida mundialmente depois do que aconteceu. E Você fala depois da sim, tragédia? sim. E aí, quando eu tomei a decisão de ir para lá, eu tinha mais duas propostas aqui, uma do Vila Nova e uma do Guarani. Uma do Guarani, e a gente decidiu ir para a Chape. E talvez minha intenção não fosse continuar, mas a gente, como eu falo, nem sempre suas vontades são as vontades de Deus, né? Sim. Deus tem outros planos para a gente. E aí a gente foi para lá, as coisas aconteceram, a gente conseguiu se livrar o time do rebaixamento. A gente gostou muito da cidade, do clube, das pessoas do clube, que são maravilhosas, assim. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com eles, de todos eles. E aí a gente ficou mais um ano, e aí a gente ficou mais um. A gente passou 2 anos difíceis, que foram brigando contra o rebaixamento. E talvez esse ano eu não tinha tanta expectativa que as coisas iriam acontecer da maneira que aconteceu, e a gente conseguiu o acesso para a Série A. E E aí eu renovei mais um ano de contrato, tô muito feliz, a gente tá muito feliz lá em Chapecó. A gente já tem amigos assim na cidade e é um lugar assim que é maravilhoso, cara. Quem tiver a oportunidade de ir para lá, não é uma cidade turística, mas é uma cidade muito organizada, assim. O clube é um clube muito organizado, as pessoas são muito sérias. E eu tenho um carinho enorme hoje, né? Porque já são mais de 100 jogos aí esse ano. Se eu conseguir jogar a mesma quantidade de jogos, eu vou quase para 200 jogos. Então, é um lugar onde eu consegui fazer algo que eu não consegui fazer em outros clubes, que foi ficar mais tempo. Antes eu tinha agonia de ficar sem jogar, eu queria sair, mudar de time, ou talvez eu não tinha dado certo, os caras me emprestavam. Então, assim, com 28 anos eu cheguei lá e eu acho que foi no meu auge, assim, de, de futebol, fisicamente, mentalmente, assim, com a minha família formada, né? Meu filho nasceu lá. Então, hoje eu tô vivendo a melhor fase, assim, da minha carreira e, e eu creio que eu tô novo ainda, com 30 anos, consigo jogar bastante tempo ainda. Só Tô, agora. tô bem fisicamente saudável. Então, ainda mais agora na Série A, ter mais uma oportunidade já. Acho que é a minha quinta Série A agora. Então, aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando novamente de jogar a Série A. E quem sabe é, a gente consiga conquistar grandes coisas, assim como o Mirassol fez esse ano aí. E, e é só, eu creio que ainda é só o começo, assim. Eu falo que é a metade ainda da minha carreira, assim. Porque hoje você vê os jogadores jogando até uma idade mais elevada, né? Se cuidando bastante. Então, o meu planejamento é esse: é cuidar do meu corpo, cuidar de mim, cuidar da minha família, para que eu possa jogar o quanto mais tempo eu puder. Quanto mais tempo aqui. Já que o Lucas não quis fazer uma pergunta, você faz uma para ele. Você tem que ser Não precisa. Eu faço, que eu não faço. Não vai, ué. Você faz, é. Fala mais alto, Boca. Meu microfone é bom. Ah. Qual o título mais importante que você já ganhou, Márcio Júnior? Rapaz, título foi a Sul-Americana em 2018, que a gente foi campeão. Tá lá, né? Tá lá na história lá. Quem entrar no Museu do Atlético Paranaense vai estar lá, a fotinha lá do Marcinho. Acho que é esse. Os outros foram campeonatos estaduais, mas assim, eu me considero um cara vencedor, assim. Não só pela carreira que eu tenho, mas na maioria dos times que eu passei, eu fui campeão, ou eu subi de divisão, que esse é meu
quarto acesso já da Série B para a Série A e, e tem esses títulos ainda, estaduais e da Sul-Americana, então não considero um cara vencedor, assim, porque ganhar não é fácil não. Se você pegar, talvez vai ter muita gente que vai passar a carreira inteira e não vai ser campeão, então eu sou grato, assim, porque eu já conquistei bastante coisa Mais que o e, Harry Kane. e eu espero, e eu espero conquistar mais ainda. Vou fazer uma pergunta para você. Essa vai ser fácil de responder. O que você mais admira no seu irmão? Ah, é tudo. Não posso falar demais, não, eu choro. Ah, olha, Não, velho. eu também sou mole, assim. Então, define ele numa palavra. Vencedor. Vencedor. Cara, coração imenso. Me inspiro muito nele. Não falar demais, não. Na verdade é isso, né? Família, por mais que você contando toda a sua história, e se a gente fosse perguntar assim, qual foi assim os pontos importantes para você chegar onde chegou, eu imagino que um dos maiores pontos seria toda a sua família, né? Você já contou aí várias, você contou dos seus pais, seus irmãos, agora sua esposa e filhos. Eu creio que um dos pontos principais de toda essa história foi essa base que você sempre teve. Não, com certeza, com certeza. Meu pai, ele sempre fez de tudo pela gente quando a gente era criança. Tipo, ele não tinha tempo ruim, até hoje não tem. E talvez os pais de outras, de outras crianças na época, né? Não fizeram tanto igual meu pai fez. Talvez meu pai fazia até por eles do que, do que junto comigo, sabe? Assim, meu pai saía daqui de Inhamas para levar a gente no treino, às vezes, num Passatzinho que ele tinha. A gente parava ali ali onde é o gol, né? Ali na entrada ali, né? Ali vende aquelas uvas ali, melancia, a gente parava ali e comprava, a gente juntava, na época era baratinho, se comprar uma caixa de uva devia ser R$ 20 no máximo. E a gente parava ali, comprava, a gente ia em 5 no carro, todo mundo chupando uva, sem lavar ainda, hein? Só pegando imunidade. E a gente ia nesse trajeto, cara, era assim, era bom demais. São histórias assim que eu tenho certeza que eu lembro e todos eles vão lembrar. Meu pai, ele se esforçou muito por mim, pela minha irmã, e agora ele se esforça pelo Lucas, que tá buscando o espaço dele. E eu tenho certeza que ele foi um dos grandes responsáveis, assim, pelo começo da minha carreira. Eu sou grato demais a ele. É um cara que me inspirava, né? Como um jogador de futebol, assim. Eu não vi meu pai jogar tanto no campo, mas na quadra eu vi ele jogar e ele era muito bom mesmo, muito bom. A gente até fez o joguinho lá, não sei se você tava na hora que ele fez o gol de calcanhar lá, que ele Eu vi. fez um golaço no joguinho que a gente fez e ele era muito habilidoso mesmo, mas é um cara que nos deu força, passou por uma situação difícil também, a gente passou, né? Eu não gosto de ficar falando também que a gente sempre chora do meu irmão, que teve leucemia, mas, mas ele superou e hoje ele tá aí, tá bem. Imagino, eu me coloco no lugar dele hoje que eu tenho 2 filhos cara, não imagino perder um filho assim, a gente perdeu um irmão, mas foi algo que nos deu força assim também para continuar. Foi bem na minha época também que eu estava no meio do futebol, ali foi em 2013, então eu estava em São Paulo, tive que vir para cá e foi algo assim que daí talvez a gente colocou a gente colocou na cabeça assim, eu coloquei talvez de chegar mais por ele, né? Nem tanto por mim, e aí eu conquistei isso. E é gratificante demais, pô, eu fico muito feliz assim, porque eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele ia entrar nos jogos comigo, que ele era apaixonado também em futebol. Era uma criança pura demais, tinha síndrome de Down, já tinha passado por muitas cirurgias já, e quando ele estava muito bem, ele teve leucemia. Então, a gente não sabe, né, como eu falo,
tem coisas que acontecem que a gente simplesmente tem que entender que é Deus e não questionar. E ver o que vai acontecer depois para você ver que aquilo aconteceu por um motivo. E eu creio que é isso, sabe? Que Deus está no controle de todas as coisas e isso aconteceu porque tinha realmente que acontecer. Me fortaleceu, talvez, fortaleceu meus pais. Por mais que a gente sinta saudades e sinta falta, assim, às vezes. Minha mãe me ligou mesmo essa semana, falou que tava chorando porque lembrou dele. E esses episódios vão acontecer, é normal, mas fortalece também. É algo, o Lucas tem até a tatuagem dele ali. É. Eu também botei o nome dele aqui logo depois, que é o nome do meu filho também agora. E é isso, cara. Família é a base de tudo, como eu falei. Aí tem essa parte até aí, depois tem minha esposa que chega na minha vida e fala assim, o que você está fazendo na sua vida? Não é assim não. Tá fazendo tudo errado. E aí ela transformou minha vida de uma maneira assim que eu sou grato demais também pela minha esposa, assim, por tudo que ela fez, ela me deu força demais. Eu não era um cara que era ligado assim na parte financeira, eu não dava tanta atenção e aí ela chegou e a gente conseguiu ajustar tudo isso. E aí logo a gente já casou também e os meus comportamentos começaram a mudar, assim, até aquelas bagunças que a gente faz em casa, assim, minha esposa é muito cuidadosa e aí o cara começa a não deixar a toalha em cima da cama. Mas assim, ela é sensacional, pô, amor, te amo, obrigado por tudo. E aí ela gerou o José também, que é nosso filho hoje, que está crescendo, ama futebol, então assim, eles me dão toda essa sustentação hoje, assim, algo que eu não tinha tanto antes, porque meus pais estavam aqui e eu estava para lá sozinho, e aí eu não tinha aquela... eu não tinha uma cabeça boa, assim, igual eu tenho hoje, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, você acaba... É o que você falou, se você escolhe as amizades erradas, você vai seguindo a onda, né? Então, hoje eu consigo entender isso e valorizar, sabe, minha família de um jeito como deve ser. Esse discernimento. É isso, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você pudesse olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem final para quem está te assistindo. A gente sabe que tem amigos, pessoas que te admiram e pessoas que até às vezes não te conhecem também, pode estar assistindo. Cara, primeiro eu sou grato a cada um de vocês que sempre torceram por mim, minha família que sempre me apoiou, meus amigos também daqui que sempre me apoiaram, sempre me deram força. Alguns já saíram daqui sempre para assistir jogos nos lugares que eu estava. São pessoas assim que eu tenho um carinho enorme. Dizer para as crianças de Inhumas também que não desistam dos seus sonhos, que persistam, passem por tudo aquilo que vocês têm que passar. Tenho certeza que Deus vai recompensar cada esforço de vocês. E é isso, não só para as crianças, né, mas todas aquelas pessoas que estão começando seu negócio, que têm sonhos, seja ele qual for, continuem firmes e fortes, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês, assim como foi comigo. Não desistam, que eu tenho certeza que... Estou sendo redundante, né? Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas do céu, vão chover bênçãos na vida de vocês, porque é aquilo, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, e às vezes não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. E é isso. É isso. Tá? Então, obrigadão, Marcinho, por ter vindo. Obrigado, Lucas. Né?
Se quer alguém quiser gostar aí de jogar um futebol e vôlei na Arena Pica-Pau. Quer falar um pouco, pelo menos, da Arena? É? Então é isso mesmo. Obrigadão. Obrigado a Gente, vocês. obrigado por vocês terem vindo. É muito importante pra gente. Sei que é difícil, né? O tempo pra estar aqui. Não, a Mas gente consegue. É que o tempo é curto, senão a gente ia ficar conversando aqui o dia inteiro. Tem história demais pra contar. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Acompanhe nós. Logo a gente vai estar no Spotify também, nas redes, e vocês acompanhem também. Não, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo pelo convite. O Lucas não quer falar, mas ó, quem quiser jogar vôlei, futevôlei, beach tênis, o que vocês quiserem jogar, Arena Pica-Pau, na Avenida Bernardo Saião, ou dá pra ver lá certinho lá. Para mim é o melhor ponto de Inhumas, tá na vista, tá na avenida, é só chegar para jogar sua altinha lá, seu futevôlei. A partir de janeiro vamos ter novidade aí, vamos dar uma ajustada em algumas coisas lá no bar, ali vou começar a ter uns eventos legais, conto com a presença de vocês. E daqui uns anos eu vou estar aí também junto, e aí a gente vai ó, meter o pau. É isso. Obrigadão. Obrigado. Até mais.